Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Preste atenção nisso aqui. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram, olha o pedido deles aqui, gente, olha o que eles pediram para Jesus: diz-nos quando sucederão estas coisas, que sinais haverá da tua vinda e da consumação deste século. Os apóstolos estavam ali no monte junto com Jesus, e surgiu dentro deles uma pergunta, ou seja, havia uma preocupação deles. Eles estavam preocupados quando seria a vinda do Senhor e a consumação do século, ou seja, a destruição de tudo. E Jesus respondeu aos seus discípulos, aos apóstolos, e lhe respondeu: vede que ninguém o que vos engane. A recomendação do mestre, diante da pergunta que eles estavam preocupados, há quantos mil anos atrás a vida de Jesus, a estadia dele aqui conosco na terra, né? Há quantos mil anos já se passaram que isso, essa pergunta foi feita, e de lá para cá, quantas coisas que nós, os seres humanos, não nós, mas no contexto da humanidade toda, já passou. Ou seja, desde esse tempo para cá, quantas gerações não se passaram? Não é verdade? E quantas coisas destas que Jesus deixou aqui escrito, falando para eles, não aconteceram e tem acontecido e vai continuar o que? Acontecendo. Porém, a preocupação de Jesus para com os apóstolos, com todos nós, aqueles que são chamados, escolhidos por Deus, a preocupação dele é que as pessoas não venham nos enganar. Porque há muitos relatos e falatórios de todos os lados e maneiras para tentar tirar nós da presença de Deus, desviar nós do caminho. A gente passa por tantas coisas, a gente vê tantas coisas, é tanto comentário, tanto diz daqui, me diz dali, é tanta coisa. Tudo isso é uma forma que o inimigo está tentando e quer nos enganar. E muitas pessoas se deixaram se enganar. E aí, o que Jesus disse? Olha só como é grave a coisa. Aqui no 5, ele diz: porque viram muitos. Quantos? Muitos. Em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e aí enganarão a muitos. Virão muitos em meu nome. Vai vir o nome de quem? Jesus. Porque todos não falam o nome de Jesus. As pessoas fazem muito milagre no nome de Jesus, sim ou não? Há muito milagre no nome de Jesus? Porque o nome dele tem poder para curar, para libertar, para transformar, para restaurar. Mas nem todos, o próprio Jesus diz, nem todos que diz Senhor, 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 tem parte dele. É por isso que nós não podemos nos deixar ser enganados por falatório, nem conto de fábula, fada, fábula e fada, conversa
conversa fiada. O objetivo do inimigo é tentar fazer com que nós abandone o verdadeiro Evangelho de Cristo e vá atrás de movimento. Esse é o objetivo dele. E aí, Jesus ele ainda continua aqui, ó. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Tudo isso, muitas coisas assim, nós não passamos. Não, a guerra mundial, quem passou aqui pela guerra mundial? Ninguém passou, já é uma outra geração. Quem passou pelos massacres do judeu? Ninguém. A gente só ouve como falar. E coisas, agora nós passamos pela pandemia, não passamos? Foi terrível, não foi? Ontem mesmo eu estive lá na Zona Norte, uma pessoa que há muito tempo me deu lá com o sorvetinho lá, não veio? E aí eu fiquei feliz que eu vejo, já era um senhor de idade. Quando você encontra uma pessoa de idade que passou pela pandemia, como é que você fica? Eu fico muito alegre e feliz. Pessoas que há muito tempo você não viu, de repente você vê que a pessoa está viva, passou por aquilo ali. Agora, a nossa geração passou por isso. Vai vir a geração aí que vai passar por outras coisas que nós não passamos. Se para nós for difícil, quanto mais nos aproximamos do final, mais difícil vai ficar. Se para nós, desde Jesus até aqui, tem sido difícil, quanto mais nos aproximamos do final de tudo, mais a coisa vai apertar. As dificuldades, vai surgir mais enganadores, mais falsos cristos, vai surgir tudo que você pode imaginar, ainda vai surgir a era de que eles vão proibir a Bíblia, a palavra de Deus vai ser tirada do mundo, vai surgir a era que ninguém mais vai querer levar de Bíblia, toda a era da informática, vão tirar a Bíblia da igreja, vai tudo para o celular, vai tirar, porque se hoje supermercado estão trabalhando para tirar as pessoas que trabalham e colocar uma máquina para comprar uma máquina, só para você ter ideia, eles estão testando robôs aqui mesmo em São Paulo. Se você ver num jogo que teve aqui no futebol americano, eles pegaram um cachorro, robô, para fazer inspecionar com as câmeras de alta resolução, tudo que você pode imaginar, a tecnologia a favor dos homens ou também contra os homens, ou a favor ou contra, porque quem usa para o bem, né? Amém, mas usa-se muito mais para o mal do que para o bem. A coisa está caminhando para um desastre, porque nós temos que cumprir. Deus, toda essa palavra ela vai ser cumprida. E aí, ele ainda diz, ó, certamente eu irei falar de guerra, rumor de guerra. Aí ele está dizendo, vedes e não que vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o quê? Ainda não é o fim. Ou seja, se ainda não é o fim, então a coisa vai ficar o quê? Mais difícil, pior. E aí Jesus ele continuou no 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. E haverá o quê? Fome. Quem conhece um pouquinho, essa aqui é uma coisa que já acontece, sim ou não?
África, tem muita fome lá? Meu irmão, quando eu tenho um monte, mas muito africano na minha página, sim, de africano, no Facebook. Os que mais me adicionam na página do Facebook são africanos. Aliás, tem uns que pedem WhatsApp, e aí eles mandam: seu bicho, olha, aqui passar fome, ajudar. Quando o senhor poder ajudar? Teve um que eu até vou abençoar ele, que ele nem uma Bíblia, pastor, todo extraviado a Bíblia dele. Ele falou: bispo, aqui ó, a Bíblia, vem cá, Betinho, eu uso para pregar. O país nosso, Brasil, tem muita fome demais. Você pode ir no lixo que tem criança atrás de comida. Se tem uma cidade grande como São Paulo, você imagina no Nordeste, que antigamente se trabalhava, hoje nem se trabalhar mais sequer. Por quê? Porque o governo, a minha mãe falava para mim: meu filho, a coisa está tão feia que o governo dá R$600 para o povo não trabalha mais não. Para quem todo mês tem R$600, e se tem filho na escola, também recebe pensão para o filho que vai na escola. Mas se a coisa está tão feia que mesmo você dando dinheiro para o menino ir para a escola, ele não quer ir. O governo incentiva a criança do pobre ir para a escola, para manter ele na escola. Ele disse: se teu menino ficar na escola, eu pago para ele R$200 por mês, se ele ficar na escola. Só para você ter ideia, a coisa como ela é, ela está numa proporção que muitas vezes, por que a gente não vê isso, ô bispo? Por que a gente não está atento a isso? Porque a gente está preocupado também nas nossas coisas, e não tem tempo para ver essas coisas. E isso acaba passando aos nossos olhos o quê? Desapercebido, coisa que não deveria. Porque nós temos que estar atentos a todos os sinais. Para quê? Isso, então eu tenho que estar atento a todos os sinais, para me preparar mais para a vida do Senhor. Eu tenho que me preparar. Buscar todo dia ser diferente. Hoje, antigamente existia muito casamento, sim ou não? E hoje acabou o casamento, não existe mais casamento. Acabou os casamentos, porque ficou mais fácil morar junto. Então, gente, fome e terremoto em vários lugares. Se Deus me permitir, um lugar que eu ainda vou pregar na África. Eu tenho um maior sonho na África pregar lá. Eu tenho, tá aí um negócio que eu ainda vou lá, em nome de Jesus. Uma hora, quando menos perceber, eu estou por lá. Eu vou pregar na África. Eu coloquei no meu coração isso daí. Dois lugares, pregar na África e conhecer Israel. Conhecer Israel. Deus vai providenciar isso, eu creio. Então, eu disse: porém, tudo isso é o princípio do que, gente? É só o princípio do sofrimento humano. Há muito sofrimento, sim ou não? Sim. Demais. Princípio das dores. Então, Jesus diz: então sereis, aí ó, como é o princípio das dores, gente, então sereis atribulados. Tem muita tribulação? Em todos os lados a gente é atribulado. Atribulado. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Todos serão, o povo de Deus será odiado por causa do nome de Jesus. E aí, por isso, que quando isso acontecer, muitos vão desistir. Muitos vão
desanimar, não vão querer passar por isso. Muitos não vão querer passar por isso. E aí, Jesus, ele diz, ó, levanta-se muitos falsos, o quê? Profetas. E tem o quê? E enganarão a muitos. A muitos. E por se multiplicar, veja que tem se multiplicado a iniquidade, o pecado tem se multiplicado. Sim ou não? Sim. Tem se multiplicado. Há muito pecado? Demais. Demais. Cada dia que passa, o pecado se multiplica. E aí, por ter tanto pecado, o amor, ele vai se acabar. Ele vai se esfriar. Por quê? Porque o pecado, ele não tem limite. O pecado, ele não tem limite. O pecado, ele não tem sentimento de amor. O pecado, ele destrói, ele acaba com o ser humano. Ele afasta a pessoa de quem? De Deus. O pecado, a iniquidade, destrói com a raça humana. Todo o problema da humanidade é o quê? É o pecado. Sim ou não? Todo o problema da humanidade é o pecado. É o furto, a prostituição, a mentira, o engano, más intenções do coração humano, que hoje, para você confiar em uma pessoa é um achado, e mesmo assim é um perigo. Não se pode mais confiar no ser humano, e por não poder confiar mais em ninguém por causa do pecado, o amor de um para os outros vai se esfriar. E aí, ele disse, ó, o amor se esfriará de quase todos. De quem? De quase todos. É forte isso, gente. Por quê? Porque aonde que mais deveria ter um laço afetivo? Aonde é que deveria ter um laço afetivo? Dentro de casa. E não está tendo mais. Então, se não tem dentro de casa, como é que essa pessoa vai para o mundo? Que laço afetivo ela vai criar lá fora? Nenhum. Se o ódio, ele nasce dentro da família, que é o berço da estrutura da humanidade, como é que vai ser lá fora? Fala para mim. Hoje, a grande maioria dos filhos, a separação dos pais, porque a criança, ela cresce revoltada, porque vê o irmão, o amigo, com o pai, a mãe, e o dele, e ele o quê? Ele não tem. E isso pesa muito no psicológico da criança. Tem uma pessoa aqui na igreja, filho dela já é um homem, pai de filho, e lamentavelmente, quando ela veio aqui, ela já contou testemunho aqui, eu posso até falar, porque como ela já contou, eu não falo de pessoas que eu tenho atendimento espiritual, mas como ela já contou testemunho, o marido dela abandonou por uma mulher lá no Ceará. E aí o filho dela, mais velho, começou a se calar. Achava no começo que o pai voltaria para casa. 35 anos de um casamento. De repente o cara abandonou a família. E aí com isso, o rapaz, ele se calou. Ficou calado, a mãe preocupada. E aí ele foi buscar a bebida. Hoje é a única
pessoas, os jovens estão achando para as suas vidas destruídas dentro do casamento, dentro do convívio em família. É o que? É a bebida e as drogas, e a criminalidade, os amigos do mundo. Porque como ele não teve o amor de casa, da família, o mundo vai o quê? Vai abraçar. E o mundo vai abraçar e levar ele para o caminho do quê? Do mal. E aí, os problemas da humanidade vão piorar, porque daí vai lá de lá fora mais assaltante, ladrão, como já tem. Hoje, você não pode andar com o seu celular aí na mão. Você não pode ter um carro, você não pode ter uma moto. Se você comprar uma moto, mais cara uma moto de 20, 30 mil, você já é visado. A chance de você morrer por aquilo é muito grande. Ou seja, nós vivemos num mundo de guerra. Por todos os lados somos cercados de guerra. Os filhos já não são mais reverentes o quê? Já não são mais reverentes seus pais. Não são mais reverentes. Já não tem mais o temor dos pais, não tem mais os pais. Já não há mais o tremor. E tudo isso, com isso, o amor das pessoas estão se esfriando. E aí ele continua. Veja só, igreja. No 13. Aquele, porém, que perseverar. Veja só. Qual é a palavra hoje? Perseverar. A palavra hoje é perseverar. Perseverar. Ou seja, de tudo que nós vamos ver, nós não podemos desistir. Amém, igreja? Tudo que a gente tem que fazer é tentar manter a nossa família, manter nosso casamento, manter nosso lar, o conselho dentro de casa. É um desafio muito grande, mas vale a pena, para que nossos filhos eles tenham uma estrutura de muitos que não tem lá fora. Nós somos responsáveis por isso. Manter firme na presença de Deus, para que nossos filhos vejam os frutos de Deus em nossas vidas, para que o dia que eles se envergonharam, por exemplo, eu tenho duas que a envergonhei minhas filhas, mas hoje, ontem eu fui lá no trabalho de uma delas, e eu fiquei muito orgulhoso, e agradeci muito a Deus, porque é Deus, não é eu. Tudo isso é porque eu entreguei minha vida para Deus, e tenho andado com interesse de coração diante de Deus, com sinceridade. Então, Deus me honra com o seu povo, na medida que nós buscamos a fazer o que é certo diante de Deus. E eu fui lá. Ela trabalha no consultório oftalmologista, é isso? No trabalho de olhos, é isso mesmo? É bem difícil, não é? Então ela trabalha num consultório muito grande, ali no Plaza Shopping, ali na Francisco Matarazzo. E eu fui lá para ver como estão meus olhos. E a minha filha, para todo mundo que ela via ali, esse é meu pai. Esse é meu pai. Isso me encheu de orgulho, porque eu vi nela o orgulho que ela, hoje, como mãe, ela vê em mim e diz: meu pai foi homem. Porque mesmo diante do que eu fiz, eu honrei o papel de homem. Não deixei nada faltar para minhas filhas. Então, igreja, veja, igreja, que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o que, gente? Esse será salvo. Então, a palavra de hoje para nós, se quisermos ser salvos,
nós precisamos perseverar. Ou seja, essa palavra, ela não pode sair da onde? Do nosso coração. Porque a salvação, ela é o quê? Individual. Cada um de nós respondemos pelos nossos atos, certo ou errado, nós vamos responder. Se as pessoas estão no caminho errado, nós temos que se manter o quê? No caminho certo. Se as pessoas estão se esfriando, nós temos que manter o quê? O amor. Amém, gente? O amor. Se as pessoas estão se afastando de Deus, o que nós temos que fazer? Nos aproximar mais de Deus. Se as pessoas estão correndo do pecado, nós temos que correr do pecado. Elas estão correndo do pecado, nós corremos do pecado. Ou seja, tudo que o mundo representa de ruim, nós temos que fazer o quê? Ao contrário. E assim, nós temos que manter dentro de nós a chama acesa de Deus, o desejo, a vontade de ir à presença de Deus, de cultuar, de louvar, de adorar, dentro da minha casa, tirar tudo que é coisa mundana, deixar minha casa como um pedacinho do céu, ali no momento do filho, tem um momento do filho dentro de casa, às vezes as pequenas coisas parecem que não são relevantes, mas que fazem uma grande diferença dentro da vida de um filho, de uma filha, na vida de uma família. Amém, igreja? Amém. E sempre nada melhor do que os nossos filhos presenciar nós, o quê? Na presença de Deus, dando bons testemunhos. E aí, Jesus disse que será pregado este evangelho em todo este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. O evangelho, gente, ele tem que ser pregado a todo mundo, como testemunho que a pessoa não aceitou Jesus porque ela não quis. É a forma de ser um testemunho. Por que ela está sendo condenada? Porque ela não teve oportunidade. Ao contrário, de Sodoma o quê? Sodoma e Gomorra. Deus, ele não pregou em Sodoma. Ele não pregou em Sodoma. A cidade de Sodoma foi destruída. Mas se tivesse pregado a palavra de Deus lá, tivesse tido um homem de Deus ali ensinando, pregando o evangelho, é como o próprio Abraão disse: ó, se tiver 40 justos, o Senhor, por amor dos 40, o Senhor destruiria a cidade? O que Deus disse? Não destruiria. Você sabe por que Deus não acabou isso aqui? Porque há muitos santos orando agora. Quantas pessoas não têm orando agora? No mundo todo. Se não fossem as orações nossas, se Jesus não tivesse vindo, isso aqui ia ter acabado. Nós não estaria hoje pregando essa palavra. Não estaria. Então, Jesus disse que depois que todos chegar ao conhecimento do evangelho dele, então virá o fim. Quando, pois, vides o abominável da dissolução, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que lê o quê? Quem lê, entenda. De Daniel até Jesus, foi muito tempo, sim ou não? Muitos anos. E Jesus já era pregado a vida dele na terra. Se cumpriu? Se cumpriu. E Daniel pregou que vai ser destruído o mundo também?
Vamos ver se Daniel ele pregou, gente. Daniel, olha só. Daniel 9:27. Vamos ver se Daniel pegou. Daniel 9:27. Jesus está pregando a respeito de quem? Do profeta Daniel. 9:27. Daniel é logo no livro de Ezequiel. Depois de Ezequiel é Daniel. Passou por Ezequiel, já é Daniel. 9:27. Daniel 9:27. Deixa eu ver se é 9:27. Não. É o último livro de Daniel, né? É Daniel 12. 12. O tempo do fim. Daniel 12, capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Do livro de Daniel. Isso aqui já está em Apocalipse. Essa pregação de Daniel está em Apocalipse. Sim. Só para você ter ideia. Agora, quantos mil anos isso não aconteceu? Mas se cumpre, gente. Ou seja, não deixe que ninguém o quê? Nos engane, porque vai acontecer. Não deixe que ninguém nos engane. Ó, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel, quem é Miguel? O anjo de Deus, o príncipe de Deus. O defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de quê? De angústia. Olha isso. Qual nunca houve o final. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado o que, gente? Escrito no livro da vida. Amém, igreja? Muitos dos que dormem no pó da terra. Olha isso. Olha quanto tempo. Jesus pregou a respeito da ressurreição. Sim ou não? Pregou. Um dia mesmo eu preguei aqui tudo sobre o dia da ressurreição. Então, muitos que dormem no pó. Ainda tem gente que diz que na hora que morre vai para o céu, né? Isso diz, ó. Veja só. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros do quê? Para a vergonha e choro eterno. Sofrimento, a morte, a segunda morte. Uns para a glória de Deus, o outro para o choro eterno, a vergonha. Está falando de quem? Do povo da igreja, os que estão aqui dentro. Os que estão dentro do templo ouvindo a palavra, mas o evangelho está sendo pregado, mas as pessoas, o amor delas está se esfriando concernente as coisas do reino de Deus. E aí, os que forem sábios, olha só, pois resplandecerão como fogo, o fulgor do firmamento. Olha só, os que forem sábios, eles irão resplandecer no reino de Deus, ó, como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzem à justiça, os pregadores de homem de Deus, como a estrela sempre eternamente. Os pregadores do Evangelho de Cristo, aqueles que pregam verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Tu, porém, Daniel, e
conhecerão, discernirão, né? E o saber se multiplicará. Hoje, isso aconteceu, sim ou não? O livro que é a palavra de Deus, muitos já conhecem, esquadrinharam, muitos, mas muitos são enganados, por causa dos seus escravos pregam errado. Tem muitos homens de Deus pregando no altar, sim ou não? Sim. Mas também tem muitos falsos profetas pregando no altar. Tem os dois, não se iluda, porque Jesus ele disse que teria o quê? Falsos. E aonde é que ele estaria? Lá fora? Não, no altar. É esses que nós precisamos abrir nossos olhos, despertar, para que não venham tirar do nosso coração o reino de Deus e colocar coisas materiais. E aí ele diz: ó, veja só, gente. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirá estas maravilhas? Veja que a coisa se deu exatamente a respeito também dos discípulos com Jesus. Porque não é Jesus que está pregando para os apóstolos as perguntas que eles fizeram. Agora Jesus vem e testifica o que Daniel falou através do Espírito Santo. Aí ele diz aqui, ó: quando se cumprirá estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas no rio. Quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou. Ele fez o quê? Jurou. O Espírito Santo de Deus, ele fez o quê, gente? Ele jurou. Bom, aquele que vive eternamente, Deus, Jesus, que isso seria depois de quê? De um tempo. Dois tempos. E a metade de um tempo. Ou seja, passaria quantos anos? 2000 anos e meios. 2000 anos e meio. E aí, ele disse: então, olha só. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, olha só, estas coisas todas se cumprirão. Ou seja, quando Jesus vier levar o povo dele essas coisas, aí a coisa vai ficar bem, porque não vai ter mais ninguém que ore. Quando ele levar a igreja, irmão, ali o homem vai chorar. Vamos ver lá. Aí o ser humano ele vai chorar, porque ele não terá mais oportunidade. Vai ser a grande dor, a destruição, vai ser o sofrimento humano, que as pessoas elas vão tentar se matar e não vão conseguir. Elas vão tentar, porque a morte vai fugir dela. Tamanho vai ser esse dia, como nunca houve, nem no princípio. E aí, ele diz, só para repetir aqui, é quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim.
Salvo, embranquecido e aprovado. Diga glória a Deus. Que possamos nós estar nesse povo aí. Mas os perversos, veja aí, a iniquidade, os perversos procederão ainda o quê? Eles não vão mudar perversamente. Eles são mal e vão continuar sendo o quê? Mal, perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios o quê? Veja que o perverso ele vai vir na igreja, ele não vai entender. Somente os sábios vão entender. Amém. Aí nós vemos na parábola que eu preguei aqui, que vem 4 pessoas na igreja. Quem ouviu a parábola? É isso, não? Aonde que a semente caiu, era rasa, não deu fruto. O outro caiu na terra, não deu nada. O outro caiu no caminho, no espinho, não deu nada. Ou seja, e teve um que caiu na o quê? Uma boa terra, e esse deu 100, 60 e 30 por 1. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí, ele diz: ó, Glória a Deus. depois do tempo que os santificados, o sacrifício diário for tirado, o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1000, quantos anos, gente? 1290 dias. Aí não haverá anos, haverá dias, 1290 dias. E aí no 12 ele diz assim: bem-aventurado os que esperam, e chega até os 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o que, gente? Até o fim. Pois descansarás. Diga glória a Deus. E ao fim dos dias te levantarás para receber o quê? A tua herança. Amém. Glória a Deus. Por isso que Jesus, ele diz que aquele que perseverar até o final receberá a vida eterna. Amém, igreja? E aí, voltando aqui em Mateus, olha só o que Jesus pregou, a palavra do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Jesus, porque o Espírito Santo estava sobre Daniel, você não? Estava sobre o profeta Daniel. Agora o Espírito Santo estava sobre Jesus. Aí Jesus veio, o Filho de Deus, e disse: quando pois o filho abominável da dissolução, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo que lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa o quê? Alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê porque no inverno, porque vai ficar mais difícil, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande o quê? Grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não se tem havido nem haverá jamais. Não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo. Se Deus não abreviar, ninguém será salvo. Mas abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa do quê? Dos escolhidos. Olha que coisa. Tais dias serão
abreviadas. Então, se alguém eu estou lendo no 23. Mas eu estou em Mateus. Mateus 25, 24, 23. Mateus 24, 23. Então, se alguém nos disser: eis aqui o Cristo, ou eis-o ali, não acrediteis. Não acrediteis. Amém, gente? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operadores de grande o quê? Sinais e prodígio para o quê, gente? Para enganar quem? Se possível, os próprios eleitos de Deus. Você vê que o diabo, ele não está preocupado com aqueles que não têm chamado, com os escolhidos. O diabo está preocupado com os escolhidos de Deus. É essa a preocupação dele. É isso que as pessoas estão com quem dorme. Com quem dorme. E aí ele diz aqui, veja que vos tenho predido, ou seja, tenho deixado avisado. Portanto, se vos disserem: eis-o aqui, ele está no deserto, não saiais, não vá. Ou eis o interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Quando Jesus vier, é isso aqui, ninguém vai perceber. Só vai quando a pessoa despertar. Não tem mais jeito. A coisa vai ser tão forte que por isso que ele disse que a mãe que estiver com o filho amamentando, a criança, como ela não tem pecado, ela já foi levada do braço da mãe e ela vai ficar desesperada, sem saber o que fazer. Ou seja, não vai ter tempo mais para arrepender, não vai ter mais tempo para arrependimento. Não vai ter tempo para vir para a igreja mais. Acabou. Isso aqui tudo vai ser fechado. As portas. Aí a palavra de Deus já não existirá mais. Aí o povo vai ficar todo mundo o quê? Correndo de um lado para outro, procurando Deus, a palavra. O povo santo foi tudo embora. E o mundo estará sob o domínio de Satanás. Aí é o grande tribulação. É a grande dor. Esse dia, meu irmão, a coisa, a escuridão. Aí Jesus ainda ele continua aqui, olha só. Portanto, aí aqui no 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, assim ajuntarão os abutres. Por quê? Porque como vai ser levado tão rápido, vai ter muitos cadáveres jogados nas ruas. E não vai ter quem enterre tantos cadáveres. E por não ter gente que enterre, os abutres é que vão comer a carne dos seres humanos. Imagina a loucura que vai ser. Aí vai vir a pior coisa, aí vai vir a escuridão sobre a terra. Logo em seguida a tribulação, aí começa a tribulação. Aí agora, quando ele for à igreja, agora vai entrar no período do caos. A terra vai se tornar um caos. Logo em seguida a tribulação. Daqueles dias o sol escurecerá. Acabou. Vai ser dia, não vai ter mais um dia. Vai ser noite, escuridão. Meu Deus, vai ser uma loucura. Escuridão, escurecerá. A lua não dará sua o quê? Ou seja, o sol e a lua, eles vão ser recolhidos da terra. Não vai ter mais noite e nem dia. Só vai ser escuridão sobre a terra. Irmão, o diabo, ele é o príncipe do quê? Das trevas.
ele vai estar na escuridão, irmão. E o povo, imagine a loucura que vai ser. Quem está entendendo, gente? Gente, isso aqui, eu estou aqui, irmão, tá? Você não tem ideia. E aí, não dará só para as estrelas cairão no firmamento, elas vão cair, e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra, está vendo? Aí Jesus vai aparecer na terra, lá no céu, como o resplendor da sua glória. Ele vai iluminar isso aqui, ele vai aparecer. Aí os homens vão fazer o quê? Eles vão lamentar. Eles vão lamentar, eles vão ver Jesus e não vão poder ir com ele, porque a igreja já foi. E como sinal que Jesus esteve aqui e as pessoas brincaram e não quiseram, ele vai aparecer no céu como ele apareceu com os apóstolos lá. Imagina a escuridão, do jeito que estiver tomado no céu, só a glória de Jesus no céu para todo mundo ver que ele veio, mas aquelas pessoas não vão poder ir mais. Será que a coisa vai ser feia? Que nós não estejamos aqui para ver isso. E aí ele disse aqui, ó. E aí ele disse: lamentarão e verão o Filho do Homem, Jesus, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele vai, porque ele mostrou a glória dele, a luz, o resplendor dele. E enviará seus anjos com grande claror de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro quê? Dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. E aí Jesus, para nós encerrarmos, ele agora chama nós para vigiar. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, como sinal. Assim também vós, quando virem todas essas coisas, sabeis que está próximo o quê? As portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, o tempo vai passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Porém, as minhas palavras, o Espírito Santo falando, não passarão. Mas a respeito daquele dia, a hora e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porque ele escreveu a Bíblia. O Espírito Santo escreveu, então ele não deu a revelação nem para o próprio Jesus, quando seria um dia. Por esse motivo, Jesus não pode falar para os apóstolos, só deixou eles avisados que isso iria acontecer. Aí entra a questão que ou nós cremos e temos fé, ou não. Aí é uma questão de crer. Aí entra a questão da fé. Da fé. E aí ele diz no 37, pois assim como foram os dias de Noé, olha a referência de Jesus, também será na vida do Filho do Homem, porquanto assim como os dias anterior ao dilúvio, comigo, bebeu. Vejam, perceba aí como é que vai estar o mundo, as pessoas só preocupadas na sua correria, no seu dia a dia. Os homens estão preocupados em construir o quê? Coisas e mais coisas, para lá e para cá. Observa como é que está aí. E aí diz aqui, também será na vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam o seu casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não
e não perceberam. O que eles não fizeram? Não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, quando a coisa já estava, não tinha mais jeito, e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Diga glória a Deus. Então, dois estarão no campo e um será tomado, deixado como testemunho, deixando o outro. Dois estará no trabalho, no ninho, um será tomado e deixar a outro. Portanto, vigiai. É o quê? Vigiai. Porque não sabeis em que dia vem quem? O nosso Senhor. Nós não sabemos que dia ele vem. E não sabendo o que nós temos que ter fé para vigiar. Nós temos que ter fé para vigiar. E aí ele diz aqui, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que horas iria o ladrão, não é assim? Vigiaria e não deixaria que fosse roubado a sua casa. Se a gente soubesse a hora que o ladrão vem roubar nós, o que ele vai fazer? Proteger o que era nosso. Mas por que ele não rouba o ladrão? Por que ele rouba? Porque a gente nunca está preparado para isso. Nunca. Esse é o problema. A gente fica brincando com as coisas sérias. E aí eu disse, por isso, ficai também vós apercebidos ou desapercebidos. Mas o que mais tem, gente, o quê? Desapercebido. Está desapercebido, não apercebido. E Jesus está dizendo para nós que nós temos que estar apercebidos. Está ali, está na nossa. Aí agora a responsabilidade é de Deus? Não, agora é nossa. Nós já estamos pré-avisados do que vai acontecer. Agora, cabe cada um de nós fazer a nossa parte. Aí é contigo, é comigo, é conosco. E aí ele finalizou. Por isso ficai também vós apercebidos, porque aonde que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem pôs o servo fiel, prudente, olha só, tem que ser servo fiel e tem que ser o quê? Prudente. Aqui o Senhor confiou os seus conselhos para dar o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado, feliz aqueles servos a quem o seu Senhor, quando vier, achará fazendo o quê? Tudo o que ele mandou fazer. Assim o quê? Assim como a palavra está mandando nós fazer. Será uma pessoa bem-aventurada. E aí ele disse aqui, em verdade vos digo que lhe confiará o quê? Todos os seus bens, ou seja, a salvação, o reino de Deus será dado para quem der ouvido a palavra de Deus. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, não é isso que as pessoas dizem? Demora muito, não vai acontecer. E aí ele disse, e passai a espancar os seus companheiros. Isso é figura de linguagem, pecado. E a comer e beber, como o Éden, vocês como ignorantes. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigo-o-á, lançando-lhe a sorte. Com quem? Com os hipócritas. E ali haverá o que, gente? Choro e ranger de dentes. Diga glória. E acabou.